Mas é tipo exatamente isso aí. Você chega, passa um cara com o perfume do ex, né? Aí você começa a chorar. Ai, meu ex. Esse negócio de cheiro é sinistro, porque é muito rápido. Você sente um cheiro, você vai com a mente na hora. E aí eu penso agora, Pedro chegando na praia e Jesus ali com a fogueira de carvão. Tipo assim, tô ligado, Pedro. Pra justamente o cheiro, não sei se você já fez, né? O vizinho do lado acendendo uma fogueira, uma churrasqueira. Você fala, opa, churrasco. Você não fala assim, oi, sabe quem tá queimando papel? Sabe quem tá queimando a árvore, a folha da árvore? Não, o cheiro de carvão é bem específico. Fala, churrasco, né? Aquela hora que você vai, vou esquecer o açúcar, fala pro vizinho, não tem açúcar? Opa, tá churrasco. E a memória afetiva é isso. Então a fogueira de carvão ela é muito específica. Eu acho que tem um propósito na fogueira ser de carvão, porque no dia em que Pedro nega Jesus 3 vezes, é escrito lá nos evangelhos que ele chegou no pátio, havia uma fogueira de carvão e então ele nega 3 vezes. Eu acho que quando ele chega na praia, ele pisa e ele sente aquele cheiro, ele já é levado direto pro momento do pátio, onde ele nega Jesus 3 vezes. Aí ele chega na praia e Jesus tá ali, cara, mexendo na fogueira de carvão, tipo, olhando pra ele. Tô ligado, pô. Tô ligado que você fez. Você acha que eu sou otário, pô? Sou onisciente, pô. Enfim. É mais ou menos esse diálogo. Você me ama mais do que tudo? Aí Pedro fala assim, não. Resumindo o diálogo, não. Eu não consigo te amar mais do que tudo. Eu não consigo te amar sobre todas as coisas. Eu não consigo te amar incondicionalmente. Tudo que eu tenho pra te dar é esse amor pequenininho que eu tenho. Porque quando eu pude fazer alguma coisa, que o amor sobre todas as coisas lá no pátio, eu teria que entrar na frente e morrer junto contigo. Brigar até a gente ser crucificado junto, mas eu neguei você. Mas adivinha só, daqui pra frente, se eu enfrentar alguma situação complicada na minha vida, se eu entrar de novo em algum outro pátio da minha vida, eu vou te negar de novo. É isso que o Pedro estava respondendo. Eu te amo só até o meu limite de ser humano. Eu não vou conseguir te amar igual você merece ser amado. Eu não vou conseguir te amar da forma que você deveria ser amado. Eu só consigo te amar errando pra caramba. Eu só consigo te amar e te negando sempre que eu tenho a oportunidade. O meu amor é esse. É tipo assim, aonde que você tá? Que tipo de situação que você se encontra agora? Você tá cercado de problemas? Você tá com o coração machucado? Você tá com a mente doente? Você tá com o corpo doendo? Você tá com não sei, brigas mentais, os seus monstros de todo dia? Você tá onde que você tá? É daí. Se você tá aí, é aí que a gente começa. Me siga, assim mesmo. O comando de Deus não dependeu da condição da onde aquela pessoa estava. Me siga daí mesmo. Mantenham seus olhos em mim. Não tire os seus olhos de mim. Permaneçam os seus olhos em mim. Não me perca de vista. Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo. Peraí. Primeira frase. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Bom dia. Para a gravação agora, bom dia. Eu estava nos últimos dias, últimas semanas, de repente, com uns pensamentos, umas perguntas, uns questionamentos na minha cabeça, que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, se por acaso você está aqui hoje, de repente você compartilha da nossa fé ou não, de repente você não compartilha da nossa fé, você tem uma outra fé diferente, ou de repente você não tem fé nenhuma, de repente você considera a fé, de repente você está considerando abandonar a fé, não importa a sua fé ou a sua falta de fé, eu quero que você se sinta muito bem-vindo aqui, espero que você tenha uma boa experiência, espero que você se sinta em casa e que de tudo, pelo menos a gente cresça enquanto pessoas, enquanto amigos,
e espero que seja uma boa conversa. Espero que esse assunto de hoje gere boas conversas para a gente se entender melhor e para a gente se aproximar mais. Eu venho com esses questionamentos e a gente saiu recentemente de uma série sobre Eclesiastes. Vocês devem ter lembrado, foi agora recente. A gente saiu dessa série sobre Eclesiastes, onde foi uma série muito analítica, né? A gente analisou muito sobre o que acontece na vida, sobre os problemas, as situações que vêm, sobre aquilo que a gente não consegue controlar, sobre as coisas que o acaso coloca na nossa vida e a gente não tem controle nenhum e força nenhuma sobre isso. E a gente sempre falou o seguinte, cara, vai vir estações, vai vir um monte de momentos na sua vida, você vai ter que atravessar, não tem jeito, mas no final das contas a gente falou, continue caminhando, acredita, se você passa pelo inferno, continue caminhando, não para não, e sem entender mesmo, mas continue caminhando. E essa foi a mensagem de repente de Eclesiastes, né? Dias ruins acontecem e a gente passa por eles, a gente continua caminhando, entendendo ou não entendendo, e a gente passa por eles. Porém, a minha pergunta é o seguinte, nem todo o problema, nem toda a estação, né, como a gente falou em Eclesiastes, nem todo problema, nem toda situação que vem sobre a gente vai, de fato, conseguir caminhar. E quando não der mais? E quando não der? E quando não conseguir caminhar? E quando o problema vier ou eu enfrentar alguma coisa que eu não conseguir mais sair do lugar? Porque dá para andar com um monte de problema arrastando para lá, mas tem um monte de coisa que a gente enfrenta que simplesmente não dá para administrar. Tem coisa que paralisa, tem coisa que para. E aí, né? Continue caminhando, mas e quando não conseguir mais? Não conseguir mais e quando o problema for grande demais, o que eu enfrentar ali for pesado demais, machucar demais e eu realmente parar, não tiver mais força, não tiver mais esperança nenhuma, não tiver mais virtude nenhuma, brilho, sabe? E eu acho que não é difícil hoje de perceber essa parada no cenário atual. A gente percebe o brilho muito baixo de uma forma geral, né? Geral à beira de burnout, geral à beira de colapso e todo mundo super sobrecarregado e todo mundo acontecendo, o mundo abaçando e vai chegar eventualmente um momento em que a gente colapsa, né? Eu lembro de um momento que Jesus saía, ele veio, né, do mar, de barco, e ele saía do barco, ele chegou, colocou ali os pés na areia e tinha uma galera esperando ele. Uma multidão o esperava, né, como é dito ali nos evangelhos. E essa multidão, segundo as palavras do próprio Jesus, ele olhou para aquela multidão e todos eles pareciam como ovelhas que não tinham pastor. Eles eram como ovelhas sem pastor, nas palavras de Jesus. Nas palavras de Jesus naquele momento fazia mais sentido, porque a gente fala ovelha e pastor, hoje a gente pensa muito na igreja, que negócio todo, porque a gente não tem agricultura e tal, mas naquela época não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ele estava falando sobre campo mesmo, animais, que era a profissão da época, né? Então, ele estava falando o seguinte, eu vi como se fosse várias pessoas sem cuidado nenhum. O pastor, né, a função dele é cuidar das ovelhas e, enfim, tomar conta, dar remédio e dar alimento e tal. Então ele saiu e viu aquela multidão e dentre a multidão, segundo o que está relatado, havia entre eles pessoas de tudo quanto é tipo. Era um colapso geral. Era um retrato, de repente, do que a gente falou aqui agora sobre essa humanidade em colapso, né? Todo mundo com problema de saúde, o outro com problema mental, o outro com problema espiritual, o outro com problema emocional e todo mundo carregando, cheio de fardo, cheio de problema, cheio de coisa. Eram como ovelhas sem pastor. Era uma galera que não tinha cuidado, era uma galera que estava sozinha no mundo com seus próprios problemas, cheio de carga, sem ninguém por eles. E aí, na continuação desse momento, Jesus fala o seguinte, os evangelhos, né? Falam o seguinte, e Jesus então, ele foi movido de uma profunda compaixão por aquela multidão, porque eles estavam sem cuidado, era uma multidão cheia de peso, cheia de carga, mas não tinha ninguém que o cuidava. Então Jesus foi, nas palavras que são escritas, movido pelas entranhas, que na época as entranhas eram o que eles acreditavam que carregavam as emoções, né? Ele foi movido de profunda compaixão. E por ser movido de compaixão, ele começa a ensinar muitas coisas. É o que o texto diz. É muito legal que nesse momento parece que Jesus se apresenta para uma multidão colapsada e ele parece que ele é
a própria solução. Ele se apresenta como a solução. Por isso que ele começa a curar enfermo, ele começa a orar pela galera, ele começa a aconselhar quem precisa de conselho, a conversar quem precisa de conversar. Ele atende a necessidade de cada um com ele mesmo, mas não porque ele, a pessoa dele poderia fazer alguma coisa, mas por aquilo que ele representava ser, que era o reino de Deus. Então, no meio de uma multidão colapsada, Jesus, ele se apresenta como ele sendo a solução para aqueles problemas. Ele se apresenta e fala o seguinte: vocês estão sem cuidado nenhum. Olhem para mim, como todo final de conselho, no tempo que Jesus andou na terra, o tempo que ele teve de ministério, ele sempre terminava tudo o que ele fazia com a frase: me siga, siga-me. Foi assim com quem ele perdoou, foi assim com quem ele curou, foi assim com quem ele aconselhou. No final de tudo ele fala: siga-me. Seguir a Cristo, seguir alguém é justamente manter os seus olhos naquela pessoa. Seguir Cristo é manter o seu olhar naquela parada, manter o seu olhar em Cristo, porque é justamente aquilo que você olha, aquilo que você persegue. Ele está falando o seguinte: me siga, permaneça com o seu olhar em mim. Permaneça com o seu olhar em mim. Não me perca de vista. Não me perca de vista. Vocês estão aí, eu estou aqui conversando com vocês, mas no final das contas, tudo vai acontecer de novo. Para você conseguir, de repente, algum tipo de solução, algum tipo de saída, não me perca de vista. Não perca Cristo de vista. Não me siga, olhe para mim. E essa abordagem de Jesus é uma abordagem muito comum, que ele, nos evangelhos inteiros, na sua trajetória, ele trata de uma forma bem comum com todo tipo de público. Me segue, não tire os seus olhos de mim, não me perca de vista, segue-me, segue-me, segue-me. Sempre falava isso no final: me segue, me segue. E para essa multidão colapsada, às vezes até parece um pouco subjetivo demais, parece um pouco de conto de fada demais, aquela galera e tal. E a gente... o pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é numa relação específica de Jesus com Pedro, que foi, de repente, um pouco da profundidade do que é não perder Cristo de vista, um pouco da profundidade do que é seguir a Cristo ou manter o seu olhar em Cristo, apesar de todas as coisas, No começo do ministério de Jesus chega na praia, que é o Mar da Galileia, e ele chega, a galera está pescando, e ele chega assim: pessoal... Ele se apresenta para aquela galera, a galera está pescando, e tem toda aquela conversa que provavelmente todo mundo aqui já sabe, e o pessoal está pescando, e ele chama o pessoal: vem, me segue, mais uma vez, e eu te farei pescador de homens. Ou me segue, não perca a sua vista, não me perca de vista, Ele chama Pedro e mais alguns, então a partir dali Pedro começa a seguir Jesus. Dado um tempo mais para frente, aquele rolê todo que a gente conhece, Jesus, ministério, e Pedro, sendo Pedro, tem aquele temperamento dele, arrancador de orelha, o bicho nervoso, o bicho pistola facilmente, e todo mundo ali conhecia Pedro, e no meio do caminho, de repente, Jesus é pego pelos soldados romanos, e ele é levado para ser crucificado, levado para ser morto. Jesus vai seguindo aquela galera, Pedro vai seguindo aquela galera, levando Jesus, e eles chegam no pátio. Esse pátio é onde os soldados começam ali, de repente, a julgar Jesus, conversar com Jesus. E tem uma parada legal nesse momento, é que, por algum motivo, que até o momento parece que não faz muito sentido, mas por algum motivo, nesse momento que Pedro chega no pátio, ele está observando Jesus de longe, fala que ali tinha uma fogueira. E não era fogueira qualquer, é uma fogueira específica, uma fogueira feita de carvão. Uma fogueira de carvão, tipo uma churrasqueira de hoje, Carvão, não era de papel, de lenha, de galho, era especificamente uma fogueira de carvão. E aí o autor continua a narrar a história normalmente, uma fogueira aleatória ali no meio do nada. E a vida que segue, e aí nesse momento do pátio, alguém reconhece Pedro e fala: Pedro, eu tô ligado, cara, eu sei quem você é. Você é um cara que segue Jesus. Aí Pedro fala: não, pô, eu não, tá doido? Esse maluco aí. E isso acontece por 3 vezes, a famosa história, Pedro nega Jesus por 3 vezes naquele pátio, e ele colapsa também, ele perde a razão, ele some um pouco, ele dá uma saída dali, e beleza, vida que segue, Jesus morre, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita dos mortos, Jesus volta dos mortos, e aí ele começa a aparecer para algumas pessoas depois da sua morte, e aí começa uma parte interessante, que é quando Jesus aparece de novo para Pedro, exatamente copiando o mesmo cenário lá do começo de quando ele chama Pedro para caminhar com ele, que é o que está escrito em João, que eu vou ler alguns versículos, caso você queira acompanhar, João 21, e nesse momento,
começa a ficar um pouco interessante, começa a ficar algumas informações. Algumas informações começam a fazer mais sentido. E em João 21 a gente vê que Jesus aparece de novo para os discípulos estavam pescando de novo, e ele fala o seguinte: e aí, vocês estão pescando alguma coisa? Exatamente, repetiu lá do começo, quando ele chama Pedro: está pescando alguma coisa? Não, já conseguiu? Não, joga para outro lado. Aí jogaram a rede para outro lado, aí veio peixe pra caramba. E a galera foi cair na ficha: opa, já vivi essa parada, já vi esse negócio já. E aí, por exemplo, lá pro versículo 12 de João 21, até mostra um pouco que fala que os discípulos nem ousavam perguntar quem era, porque eles sabiam quem era, eles já começaram a cair a ficha. Tanto que Pedro fica com vergonha, porque ele estava sem roupa, ele pula na água e vem nadando. E a galera vem de barco, Pedro vem nadando. E esse momento começa a ficar interessante, porque a galera chega na praia. Quando ele chega na praia, tem o quê? Tem uma fogueira, e não é uma fogueira qualquer, é uma fogueira de carvão, novamente. Não sei se você já ouviu falar sobre aquela... Eu não sei o nome exatamente, de repente você consiga me ajudar, Luna? Mas é que quando você cheira um negócio, a sua mente te lembra das paradas. Pode ter aquela memória olfativa, é o nome disso? É tipo isso, vamos nomear de memória olfativa, a partir de hoje é. E essa memória olfativa, quando você sente o cheiro de uma parada, você lembra do momento? Afetiva, memória afetiva. Você me faz passar vergonha, nego. Me ensinando as paradas erradas. Marca uma sessão com a Luna, por favor, que você tá. E aí, agora eu quero ver. Vamos fazer um duelo aqui agora. Te lembra algo, é afetivo. Eu vou ficar com a psicóloga, tá, Vanessa? Desculpa. Entendeu? Aí, ó. Caramba, agora propaganda, mexã, top. Mas é exatamente isso aí. Você chega, passa um cara com um perfume do ex, né? Aí você... Começa a chorar. Ai, meu ex. Esse negócio de cheiro é sinistro, porque é muito rápido. Você sente um cheiro, você vai com a mente na hora. E aí eu penso agora, Pedro chegando na praia e Jesus ali com a fogueira de carvão. Tipo assim, tô ligado, Pedro. Para justamente o cheiro, não sei se você já fez, né? O vizinho do lado acendendo uma fogueira, uma churrasqueira. Você fala: opa, churrasco. Você não fala assim: oi, sabe que tá queimando papel? Sabe que tá queimando a árvore, a folha da árvore? Cara, não, o cheiro de carvão é bem específico. Você fala: churrasco, né? Aquela hora que você vai: esqueci o açúcar, fala para o vizinho: tem açúcar? Opa, tá churrasco. E a memória afetiva é isso. Então, a fogueira de carvão ela é muito específica. Eu acho que tem um propósito na fogueira ser de carvão, porque no dia em que Pedro nega Jesus 3 vezes, é escrito lá nos evangelhos que ele chegou no pátio, havia uma fogueira de carvão e então ele nega 3 vezes. Eu acho que quando ele chega na praia, ele pisa e ele sente aquele cheiro, ele já é levado direto para o momento do pátio, onde ele nega Jesus 3 vezes. Aí ele chega na praia e Jesus está ali, mexendo na fogueira de carvão, tipo, olhando para ele: tô ligado, pô. Tô ligado que você fez. Você acha que eu sou otário, pô? Sou onisciente, pô. Enfim. E aí, mas é legal porque eu acho que Pedro se identifica na hora, sabe? Ele estava no mesmo cenário, no mesmo mar, pescando, e a instrução é igual, tudo igualzinho. Todo mundo estava refazendo assim: caraca, velho, é Jesus. E para Pedro foi um pouco pior, porque é Jesus. Sentiu o cheiro, falou assim: caraca, eu neguei ele 3 vezes. E o maluco tá aqui agora. O que a gente arruma? E isso leva Pedro lá para esse momento, né? E esse aí tá até aqui no versículo 9, né? Logo que desceram em terra, viram ali brasas. No texto original você vê que a palavra brasas é carvão mesmo, que é a mesma lá do outro do pátio, carvão. E aí parece que Jesus é muito intencional em mostrar para Pedro o seguinte: eu sei, Pedro, eu sei o que você fez, eu sei quem você é, mas é o seguinte, vamos trocar uma ideia? E aí ele começa em seguinte, no versículo 15: e depois de terem jantado, todo mundo devia estar engolindo peixe quadrado, né, perto de Jesus ali, e depois de terem jantado, Jesus disse para Simão, que é Pedro no caso: você me ama? Então a historinha também da titia lá da salinha, né? Todo mundo conhece. Você me ama, Pedro? Ele fala: claro,
que eu te amo. Aí Pedro responde o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Toma conta da minha galera, mais ou menos é isso, né? E aí ele tornou a dizer então Jesus pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, o negócio ficou em cima certinho aqui. Pedro, você me ama? Aí Pedro fala o seguinte: pô, você sabe, claro. E aí na terceira vez, Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? E antes da resposta de Pedro está o seguinte: Pedro então se entristeceu. E aí a parada vai ficando cada vez mais interessante. Até nesse momento, a pergunta aqui, quando a gente lê, é muito comum a gente ler: me ama, amo, me ama, e parece comum. Alguns de vocês, ou de repente até todos de vocês, sabem o texto original, do contexto das perguntas originalmente. Quando Jesus pergunta o seguinte: Pedro, você, ágape a mim, ágape é a palavra usada ali grego, você ágape a mim, ou seja, ágape é o amor incondicional, o amor que é sobre tudo. Ele estava perguntando: Pedro, você me ama sobre todas as coisas? Você me ama mais do que tudo que existe? Você me ama sobre todas as coisas, incondicionalmente, independente de tudo acontecer? Você me ama assim? A resposta de Pedro, por mais que a gente lê sim, eu te amo, Pedro estava respondendo o seguinte: eu, filéu, você. Filéu é uma palavra seguinte: eu te considero, você é meu amigo. Era tipo o diálogo da bruxa do 71 com o seu Madruga, já viu? A bruxa do 71 chega para o seu Madruga e fala assim: você é lindo. Aí o seu Madruga responde: você também é muito simpática. Foi exatamente esse tipo de diálogo. Você me ama com tudo, com todo o seu ser, com toda a sua vida, mais do que tudo? Aí Pedro responde: eu sou seu amigo. Eu te considero até bastante. Era mais ou menos assim o nível. Aí Jesus olha e fala assim: beleza, cuidado da minha galera, então. Aí ele fala o seguinte, mais uma vez: você me ama, ágape, sobre tudo, sobre todas as coisas, você me ama mais do que tudo? E aí Pedro responde: eu sou seu amigo, pô, você sabe que eu sou seu amigo, te considero pra caramba. E na terceira vez, Jesus muda a pergunta e fala o seguinte: você, filéu, a mim? Você é meu amigo então, só, você me considera. E aí Pedro se entristece. Essa palavra de se entristecer aqui de Pedro não é o se entristecer de, 3 vezes, já falei, você tá doidão, e não é o se entristecer de ter que ficar repetindo. O entristecer daqui é o mesmo entristecer da palavra de quando Lázaro morre. É o entristecer de se remoer por dentro. É das entranhas se removendo. Ele é um entristecer perto de um luto. Nesse momento, quando Jesus muda a pergunta: então você só me ama esse tanto. Só me ama um pouco, só me ama, você só é meu amigo. E aí Pedro se entristece. Pedro é um sentimento próximo de luto. Ele entende que Jesus já percebeu que o amor dele é muito pequeno, é muito limitado. É mais ou menos esse diálogo: você me ama mais do que tudo? Aí Pedro fala assim: não. Resumindo o diálogo: não, eu não consigo te amar mais do que tudo. Eu não consigo te amar sobre todas as coisas. Eu não consigo te amar incondicionalmente. Tudo que eu tenho para te dar é esse amor pequenininho que eu tenho. Porque quando eu pude fazer alguma coisa, que o amor sobre todas as coisas lá no pátio, eu teria que entrar na frente e morrer junto contigo, brigar até a gente ser crucificado junto, mas eu neguei você. Mas adivinha só, daqui para frente, se eu enfrentar alguma situação complicada na minha vida, se eu entrar de novo em algum outro pátio da minha vida, eu vou te negar de novo. É isso que Pedro estava respondendo: eu te amo só até o meu limite de ser humano. Eu não vou conseguir te amar igual você merece ser amado. Eu não vou conseguir te amar da forma que você deveria ser amado. Eu só consigo te amar errando pra caramba. Eu só consigo te amar e te negando sempre que eu tenho uma oportunidade. O meu amor é esse. Mas é legal porque Jesus, ele pergunta: então é só esse o seu amor? E aí Pedro responde: sim, é só esse o meu amor. Aí o comando de Jesus é o mesmo. É o mesmo da primeira pergunta, mas é o mesmo lá do primeiro chamado, lá da praia, de quando ele conheceu a Pedro. Me segue. Resumindo esse diálogo, era Jesus falando para Pedro o seguinte: é aí que você está? Então é daí que a gente começa. É só isso que você tem? Então é daí que a gente começa. Não importa essa parada aí. Me segue daí mesmo onde que você está. Eu alcanço você aonde você está. Parecia muito com aquela resposta lá do pessoal da multidão em colapso do começo de quando Jesus sai do barco. É tipo assim: aonde que você está? Que tipo de situação que você se encontra agora? Você está
cercado de problemas, você está com o coração machucado, você está com a mente doente, você está com o corpo doendo, você tá com, não sei, brigas mentais, os seus monstros de todo dia, onde que você está? É daí, se você está aí, é aí que a gente começa. Me siga, assim mesmo. O comando de Deus não dependeu da condição da onde aquela pessoa estava. Me siga daí mesmo, mantenha os seus olhos em mim. Não tire os seus olhos de mim, permaneçam os seus olhos em mim. Não me perca de vista, né? Se eu, de repente, pudesse dar um conselho, e eu sei que, de repente a gente aqui é todo mundo top, saudável, 100%, mas de repente não. A gente sabe que na nossa comunidade tem muitas lutas, muitas pessoas com dificuldades, pessoas enfrentando problemas muito grandes, pessoas que estão colapsadas mesmo. E o que eu posso sugerir ou aconselhar você para que você saia desse problema? Não sei, eu não tenho solução para você, não sei. Problemas grandes demais, eu não sei solucionar, não sei te dar um conselho que vai fazer você sair desse problema, não sei. A única coisa que eu posso falar é o que Cristo falou para todo mundo que ele encontrava de forma colapsada, para como ele falou com Pedro, da onde que Pedro estava. Não me perca de vista, mantenha os seus olhos em Cristo, siga-me. Parecia que olhar para Cristo era uma solução de todas as coisas. Parecia que manter os olhos em Cristo trazia algum tipo de esperança, trazia algum tipo de boa nova, trazia algum tipo de, sei lá, de solução. De repente, no simples fato de entender que sobre tudo que eu não entendo, sobre tudo que eu não sei, e onde eu estiver, de repente eu não consigo mais caminhar e nem nada, eu mantenho os meus olhos em Cristo. Eu mantenho os meus olhos nele. E independente de onde que eu estiver, aonde que eu estou, é daí que Deus começa, é daí que Cristo começa. E da onde que eu estou, eu mantenho os meus olhos em Cristo. Eu lembro nesse contexto da história lá de Crônicas, lá atrás na Bíblia, quando o rei chamava Josafá, e ele era o reino dividido, Judá estava sozinho do restante de Israel, e os reinos se reunindo, tudo para invadir Judá, para matar a galera. E de repente, quando alguém chega para avisar Josafá, fala assim: cara, estamos cercados, tem muita gente. Era um massacre, era uma pessoa lutando com a formiga, a relação daquela briga. E é maneiro que Josafá, ele era um grande homem de Deus, né? E Josafá, ele ora e ele fala o seguinte: Deus, eu não sei o que fazer. Segunda Crônica está escrito de forma exatamente assim: Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão firmados. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão firmados em Ti. Eu mantenho os meus olhos no Senhor. Eu estou cercado de problema, estou cercado de situação, estou cercado dele, né? Era um exército, mas claro que isso se traz, pode ser trago para a gente cercado de um monte de situação, cercado de colapso. A gente é parte de uma humanidade caída, fruto do pecado, porque o pecado, a partir de um homem, o pecado veio existir, e do pecado veio geração em geração, porque todos pecamos. A gente faz parte de uma geração caída, fruto do pecado. A gente vai ser cercado por problemas e vai ser uma geração colapsada. Vai ser, eventualmente, todo mundo vai passar por isso. E aí a resposta que parece que faz sentido nesse momento é justamente essa. Não sei o que fazer. Não sei como sair do problema. Não sei a solução que eu posso te dar. Não sei o tipo de conselho que eu posso te dar para que você saia desse problema, esse problema nunca mais te afete. Não sei, de repente você não vai nem sair. Mas quando eu me sinto cercado, eu oro e digo: não sei o que fazer, Deus, mas os meus olhos permanecem em Ti. Parecia, assim como na multidão colapsada, assim como com Pedro, assim como com Josafá, assim como em um monte de momento na Bíblia, que quando a gente entendia quem Cristo era e nós permanecíamos com o olhar em Cristo, quando a gente não perdia Cristo de vista, parecia que todo o resto já não importava tanto, todo o resto já não doía tanto, a dor já não era tão grande assim, o problema já não incomodava tanto assim, não era tanto problema mais assim quando os meus olhos estavam fixados em Cristo. E essa de repente seja a nossa única esperança, porque como se alegrar,
como ter esperança, como ter força em meio a um colapso, em meio a tanto problema. E é uma parada muito doida, porque eu lembro que quando Paulo ou alguém fala aos hebreus, ele fala: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Não é, a alegria ela não está baseada na condição, ou na minha condição, ou na condição de ninguém. A minha alegria está baseada na esperança. Que esperança? De observar a Cristo. Por quê? Porque quando a gente observa Cristo, assim como aquela multidão colapsada, a gente enxerga aquilo que Cristo representa. A gente não enxerga mais aquilo que Cristo pode fazer por mim, porque existe uma grande diferença. Existe uma parada seguinte: eu vou seguir a Cristo porque eu sei o que Ele pode fazer por mim. Não é seguir a Cristo porque Ele pode fazer algo por mim. É manter os meus olhos em Cristo porque já está consumado, porque já está feito, porque o que tinha que ser feito já foi feito. E o que foi feito? Quando eu olho para Cristo, eu vejo aquilo que Cristo representa. E Cristo representa aquilo que João, em Apocalipse, ele descreve muito bem, que é o seguinte: olha o que João viu, o que é olhar para Cristo, o que é manter os seus olhos em Cristo. Eu vi, quando João então olhava para isso, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já as primeiras coisas são passadas, tudo se passou. Eu vi uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu e Ele preparava como uma esposa adornada para o seu marido. E então eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, porque Deus vai habitar entre os homens, o povo será de Deus e Deus será com eles. Nesse novo céu e nessa nova terra, nós estaremos com Deus, nós seremos dele e Deus estará conosco por toda essa eternidade. Deus estará conosco. E no versículo 4 ele continua: e Deus então, nesse novo céu e nessa nova terra, e Deus ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, e não haverá mais pranto, e não haverá mais clamor, e não haverá mais dor, porque todas essas coisas já se passaram. E aí no versículo 5 ele termina o seguinte: e aquele que estava assentado sobre o trono, que é Cristo, ele dizia o seguinte: eu faço nova todas as coisas. Eu faço todas as coisas novas. Estar com os olhos em Cristo é estar com os olhos nessa promessa. Isso daqui é promessa. Todo o resto, balela. Todo o resto que a gente ouve é promessa. Não, balela. Você vai ter, você vai romper, você vai chegar, você vai... Balela. Não vai. Isso aqui é promessa. Que quando a gente mantém os nossos olhos em Cristo, mas não nos alegramos porque tá bom pra caramba, mas nos alegramos na esperança. Esperança de novos céus e de uma nova terra, onde todas as coisas já se fazem novas. Aquele que está sentado no trono, aquele que é Cristo, ele faz todas as coisas novas. Essa é a esperança que nos move. Esse é o olhar fixo em Cristo. E Cristo, como a gente viu, ele nos alcança aonde nós estivermos. No colapso que estivermos passando, no problema que for, cabeça estourando, sendo amassado mentalmente, saúde, família e emoção e razão e sei lá, qualquer tipo de colapso, uma multidão como se fosse eram como ovelhas que não tinham pastor. Mas naquele lugar de cada um, no nosso lugar onde nós estamos, no lugar onde que você está, colapsado como estiver, Cristo, ele alcança. É daí que ele começa. E então, com os olhos permanecidos, com os olhos permanecendo nele, a gente entende que todas as coisas se fazem novas. E aí a gente se alegra. Não porque está tudo bem, mas nós nos alegramos na esperança de que já está consumado, já está resolvido. E essa é a nossa esperança, isso é o que nos move. E eu espero que esse pensamento, como Jeremias fala, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então eu espero que essa memória, que essa lembrança de saber quem Cristo é e aquilo que Ele representa, possa te trazer alguma esperança, que isso possa te trazer um pouco de força, um pouco de brilho, um pouco de energia, e que isso consiga, de repente, trazer um pouco de conforto também. E é isso aí. Vamos orar? Deus, nós louvamos e nós te agradecemos essa manhã
porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor e a sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos, e nós louvamos o seu nome por isso, porque o Senhor tem cuidado da gente, e a gente sabe que o amor que nós temos para oferecer para o Senhor é um amor errante, é um amor que não é fiel, diferente do seu amor, que é um amor fiel, um amor que nunca falha. Tudo que a gente tem para te oferecer é esse ser errante, falho, fraco e por tantas vezes caído, mas isso é tudo que a gente tem. E eu me alegro na esperança de saber que aonde eu estou, mesmo estando como eu estou, o Senhor me alcança, e eu acredito que o Senhor faz todas as coisas novas, e que essa lembrança, que essa certeza, que essa memória possa me trazer esperança para a gente continuar caminhando com força, e que o Senhor continue guiando os nossos passos e nos direcionando. Amém? Amém. Galera, valeu. Até domingo que vem, ou até nos grupos de conexão durante a semana. Vejo vocês. Valeu.